Viva uma vida abundante e você tem o coração do bom pastor. Hoje, nos princípios para a semana, eu quero iniciar esse tema que vai ser o tema do nosso mês de outubro e falando contigo a respeito de algo extraordinário para nós. E entender isso talvez vá contra muita coisa que a gente aprendeu durante anos na igreja ou até lendo a Bíblia, começando a entender que se nós não tivermos o coração de Jesus, o coração do bom pastor, nós não seremos e nós não entenderemos aquilo que ele veio fazer aqui e aquilo que ele nos deixou para fazer. Quando nós pegamos a Bíblia lá em Mateus 9, dos versículos 35 ao 38, nós vemos que Jesus percorria todas as cidades, aldeias, e ele ensinava, ele pregava o evangelho do reino, ele curava, ele expulsava demônios, e é interessante que em toda essa jornada dele, em tudo isso que ele fez, ele vem e ele para, e ele olha e vê que todo mundo está aflito, todo mundo está exausto, e ele diz o seguinte: eles estão assim, parecendo ovelhas que não têm pastor. Aí nós começamos a entender, e até mesmo porque ele traz um texto que lá de Ezequiel, um texto em Ezequiel 30 e 34, onde Deus dá uma palavra profética para Ezequiel, falando sobre pastores que não eram bons, pastores ruins, líderes ruins, e por isso as ovelhas estavam desgarradas, andando desgarradas, como que não tivesse alguém que pudesse guiá-las. E eu quero já começar essa semana mostrando e trazendo para você algo. Da mesma forma, Deus tem para você que talvez não entendeu ainda tão profundamente o porquê que Deus te colocou aqui, ou porquê que Deus te chamou, até porque você já tem entendido isso, mas ainda não entendeu que independente de tudo você precisa ter o coração do bom pastor. Você precisa ter esse coração que olha e entende que as pessoas precisam de modelos, de exemplos, as pessoas precisam de pessoas que estejam dispostas a justamente trazerem bálsamo, trazerem descanso e trazerem algo para que as suas vidas possam ter um sentido diferente. E eu quero dizer que esse alguém é você. Nessa semana você pode exercitar isso, você pode ler a palavra, você pode ler esse texto que eu li, e você vai entender que quando não adianta eu pregar o evangelho, não adianta eu ensinar, não adianta expulsar demônios se eu não estiver disposto a cuidar. Quando Jesus disse para nós irmos e fazermos discípulos, Jesus estava dizendo o seguinte: vão, pastoreiem as pessoas. Vocês foram, vocês expulsaram demônios, vocês curaram pessoas, mas eu preciso de pessoas que estejam dispostas a fazer como eu fiz. Eu vim e eu fui o bom pastor. Eu pastoreei essas pessoas e eu ensinei vocês como é que se faz isso. Só que antes de tudo, antes de talvez você até mesmo pedir o coração do bom pastor, esse coração do bom pastor, ele é um coração que na essência é o cordeiro. O que isso nos diz? Que nós precisamos primeiro aprender a ser ovelhas, nós precisamos aprender a ser dóceis, nós precisamos aprender a ser ensináveis, nós precisamos aprender a ser guiáveis, nós precisamos aprender a ser doadoras, entender que a nossa lã, ela sustenta, ela abençoa a vida do pastor, e isso eu creio que é mais complicado do que você querer ser pastor, porque tem muita gente que gosta disso, que quer guiar, que quer fazer bem. Antes eu preciso entender que eu preciso ser uma ovelha. O meu nível de ovelha vai determinar o meu nível de pastoreio. E eu vou dizer, e finalizando o princípios para a sua semana, ir e fazer discípulos é algo que Jesus nos deixou quando disse: vá, procure pessoas, alcance pessoas que são minhas ovelhas que estão perdidas, estão aflitas, estão exaustas. Ir e fazer discípulos é você justamente pastorear. Se você pegar as duas palavras, vocês verão que elas são praticamente idênticas. Por isso, nessa hora, eu quero que você entenda que a sua vida vai ser completa quando você cumprir o seu propósito.
E Deus te levantou para ser um pastor, para atender, para cuidar e para justamente trazer bálsamo e direção, trazer descanso, trazer aquele ombro que as pessoas tanto precisam, sendo aquilo que Deus nos chamou para ser, pastores como o bom pastor é. Viva uma vida abundante e cumpra a sua missão de ir, fazer discípulos e pastorear pessoas. Tchau, tchau.